Coronel Gerson, prazer falar com o senhor mais uma vez. General Tomás Paiva, essa semana ele disse sobre as incertezas do mundo em transformação que a espada dele não tem partido. Eu queria ouvir do coronel, do coronel Gerson, porque vai no encontro no que você está perguntando. Porque a minha dúvida é, não dá para... Não tem o que fazer. E outra, não tem o que fazer, coronel. Por quê? Se tem abusos, né? Se tem o próprio STM, né, que poderia trabalhar e julgar, enfim... A gente não pode pensar nas Forças Armadas contendo abusos daqueles que estão rasgando a Constituição, coronel? Pois é, Pitoli, esse é um tema que daria para a gente fazer um programa aí de 3, 4 horas. Eu vou tentar resumir com 2 exemplos importantes. Você sabe, você conhece, eu não sei se você já teve a oportunidade de trazer aqui na Auri Verde, o deputado federal General Girão, eu não sei se você já conversou com ele. Mas o deputado federal General Girão, que muita gente confunde com o senador Eduardo Girão, são pessoas diferentes, eu acho até que devem ser meio primos ali, mas pelo sobrenome, não sei, mas o general, que é deputado federal Girão, ele passou para a reserva, Pitoli, porque ele era um general de brigada comandando numa área ao norte do país. Quando ele recebeu ordens da época, foi uma transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula, para agir com suas tropas em uma área de desapropriação, etc., dentro de um contexto em que ele via que aquela operação era imoral, era mais do que isso, era uma traição àquela população de brasileiros que estava naquela região, populando aquela região, e vou dizer mais... Nós, das Forças Armadas, quando em operações na Amazônia, encontramos até mesmo garimpeiros, encontramos inclusive brasileiros em atividades de extração, nós damos graças a Deus de encontrar alguém falando português ali. E muitas vezes nós temos a mania de estigmatizar essas pessoas, esquecendo que a ocupação do território de milhões de quilômetros que estão ali completamente desguarnecidos, é necessário que haja brasileiros ali. Pois é, o general Girão, ele passou para a reserva porque ele se negou a cumprir uma ordem que ele julgava imoral. Essa atitude dele é uma atitude que, na verdade, ela é um sentimento de muitos das Forças Armadas, desde a questão lá de Roraima, de Raposa Serra do Sol, é verdade, desde o revanchismo que a gente viu durante os governos Fernando Henrique, Lula, da Comissão da Verdade, mas os militares tomaram uma decisão que é muito similar do que acontece aqui nos Estados Unidos também, viu, Pitoli? Eu vi o drama dos militares aqui durante o governo Biden, com você impondo vários militares, inclusive oficiais generais, impondo que os transgenders, colocando militares vestidos como travestis à frente de tropas, chamando as Forças Armadas por uma postura que respeitaria uma série de pautas e agendas da ONU, em que os militares se sentiam aviltados, mas eles se submetiam ao poder político e, de certa forma, os militares brasileiros vêm nessa disputa, nesse dilema, há muitos anos e decidiram que a sociedade deveria encontrar os seus caminhos sem a interferência política partidária e sem a interferência política de militares. Bom, isso, em tese, é muito correto, porém, nós estamos chegando num ponto, Pitoli, e aí eu concordo com o Borgo, eu entendi aonde ele quer chegar, em que, obviamente, a quadrilha que retorna ao local do crime, ela deslegitima esse processo. Por quê? Porque nós sabemos que o presidente Lula, embora faça todo esse esforço de também condenar o presidente Bolsonaro, também prender para que eles possam ter um argumento equivalente, dizer, veja, o Bolsonaro também é ex-presidiário, ele também foi condenado. Só que esse processo, Pitoli, é um processo que no Brasil tem essa conotação de disputa partidária, mas ele está inserido num processo maior, em que nós tivemos agora, esta semana, o filho do George Soros indo ao Brasil e se reunindo com pessoas da cúpula do PT. E qual é a conexão que eu faço em relação a isso? É porque é importante a gente entender que essa judicialização
que foi feita também aqui nos Estados Unidos contra o presidente Trump, foi feita em vários países da Europa, na França e outros países, inclusive na Alemanha, em que você tenta usar o poder judiciário para retirar um espectro político da disputa. É isso que a gente viu na Colômbia. Veja que é importante a gente lembrar que essa semana eu até publiquei que... vou até achar aqui para eu falar. Olha a publicação do jeito que saiu na Colômbia, em espanhol. Com medo das sanções iguais às que estão sendo impostas ao Brasil, a Colômbia recuou e agora mandou soltar o presidente Álvaro Uribe, que também foi condenado lá, foi preso, foi colocado em prisão domiciliar, muito parecido o processo, para afastá-lo da liderança do processo político. Veja que eles acabam de assassinar um dos candidatos da Colômbia. Essa semana, agora, eu li sobre relatos da Colômbia que esses anos do Gustavo Petro foram um retrocesso na área de segurança gigantesco. E aí eu pergunto, como se portam as Forças Armadas da Colômbia numa situação como essa? É a mesma pergunta que a gente tem que fazer em relação ao Brasil. Hoje, as Forças Armadas no Brasil, elas estão afastadas do processo político? É verdade. Nós não temos mais o protagonismo como aconteceu durante a proclamação da República, durante as próprias revoluções que nós tivemos, tanto na Era Vargas, quanto na Revolução de 64, até mesmo a Revolução Constitucionalista de São Paulo. A gente sempre teve as Forças Armadas ligadas aos grandes movimentos populares do Brasil. Mas, desde a Constituição de 88, mais ainda, desde o governo Geisel, quando ele toma a decisão de começar o processo de redemocratização, escolhe o avô do Paulo Figueiredo, o general Figueiredo, para fazer esse processo, e ele cumpre cabalmente, de lá para cá, as Forças Armadas tomaram a decisão de não se miscuírem na política. Ok, dizem que eles fizeram isso com a Dilma, quando, na verdade, a Dilma tentou ali articular algum tipo de apoio das Forças Armadas para que ela permanecesse e pudesse resistir ao impeachment, e na época o general Vilas Boas disse que não. Também aconteceu com o próprio presidente Bolsonaro, porque ele também tentou achar uma saída constitucional, ouviu os comandantes de força, viu que o contexto, inclusive com interferência dos Estados Unidos, interferência do Departamento de Estado, Departamento de Defesa, que estavam lá pressionando para que o presidente Bolsonaro deixasse o poder, porque ele era o Trump dos trópicos. Ele representava justamente esse outsider a esse grande sistema. Então, o que está acontecendo no Brasil, Pittoli e Borgo e a nossa audiência, não é algo somente tupiniquim, não é algo circunscrito apenas ao Brasil. E as Forças Armadas estão fazendo as suas análises de conjuntura e sabem disso. Hoje, eu creio que eu não estou mais lá, eu não tenho contato com os altos comandos, mas o que eu trago de bagagem profissional e cultural me diz que o que eles devem estar fazendo nesse momento é o que os bolivianos fizeram. Eu servi com os bolivianos no Haiti, conversei com oficiais e eu perguntava como é que vocês conseguem conviver com Evo Morales? E eles diziam, os generais que são obrigados a estar junto ao poder político, eles estão fazendo um apoio político enquanto a tropa, ou seja, toda a tropa mantém uma operação que nós chamamos no Exército de ação retardadora, trocando espaço por tempo, ou seja, esse governo vai passar. Enquanto isso, nós mantemos a nossa coesão esperando que esse governo passe, porque não podemos interferir no processo político. Essa foi a explicação do boliviano. E eu acho que é mais ou menos isso, porque agora Evo Morales já foi praticamente extinto o movimento, ainda existe ali um reduto junto àquela área de produção de cocaína, dos cocaleiros, ele está há mais de um ano com mandado de prisão e continua, ninguém consegue prender Evo Morales por assuntos diferentes, não tem muito a ver com a parte política, mas está ali. Mas agora nós vimos 3 candidatos de centro e de direita extinguindo do Senado e da Câmara dos Deputados a presença do movimento do Foro de São Paulo ali na Bolívia. Os militares, eu conheço a posição dos militares da Bolívia. Eles estavam durante todo esse tempo engolindo sapo. E eu creio, Pittoli, que a massa das Forças Armadas, neste momento, está engolindo sapo. Agora, existe uma diferença, né, Pittoli? A segunda missão constitucional das Forças Armadas, além da defesa da pátria e da garantia da lei e da ordem, existe uma segunda missão, que é a garantia dos poderes constitucionais. E esses poderes constitucionais no Brasil, ao contrário do que alguns, inclusive,
generais, chefes militares, falam em público dizendo que o Brasil não vive uma ditadura, o Brasil não vive um estado de exceção, o Brasil não vive uma situação em que comprometa a harmonia entre os poderes. Eu diverjo, eu discordo. Eu imagino que a essa altura já há análises da conjuntura suficientes para saber que essa rotulação que os Estados Unidos hoje fazem do Brasil, que avança sobre a diplomacia militar, que avança sobre a questão econômica de sanções e até sobre a questão política, agora trazendo, inclusive avançando sobre sanções sobre ministros da Suprema Corte, isso não vai diminuir, Pittoli, isso só tende a se agravar. E eu creio que é óbvio que as Forças Armadas, olhando essa segunda missão do artigo 142, que nunca foi regulamentada, é bem verdade, eles devem refletir e saber, será que nós estamos garantindo os poderes constitucionais com o nosso papel e a nossa postura? Então essa é uma pergunta que eu deixo para os nossos chefes. Não sou responsável por responder essa pergunta hoje, não estou mais no serviço ativo, mas eu tenho certeza que eles estão nesse momento refletindo, porque o Brasil caminha realmente para o abismo e muitos estão achando que está tudo normal, Pittoli.